Outro ano. Boa noite. Olá, boa noite, gente. Leane, Paula. Nanda, Carlinha. Boa noite, Carlinha. Paula Torres. Vou chamando Beth, que ela também já tá a postos. Vamos ver se ela entra, gente. Ai, hoje é dia do amor, dia do namorado. Quem tá por aqui? Já vou desejando um bom dia dos namorados. Vamos ver se Beth entra. Já fico felizona de vocês estarem aqui nesse dia de hoje. Quem tem companheiro podia estar hoje, agora, nesse momentinho, junto com seus amores, mas preferem esse minutinho. Betinha já tá aqui. Vamos aguardar a Beth. A gente fez um ensaio. Beth! Peguei. Tudo bom, minha querida? Fizemos um Tudo ensaio antes. Mas deu Tudo tudo já, certo, né, Celeste? deu tudo certo. Deu não, já deu certo Já e vai deu. dar mais ainda. Verdade. Beth, para mim, pessoalmente, é um prazerzão estar falando com você, porque tem muito tempo que, às vezes, a gente circula pelo Brasil nos mais variados encontros, mas eu nunca tive pessoalmente com você. Mas sempre vou capturando das histórias e vendo o quanto importante você é no cenário do Rio de Janeiro. E para nós do Fórum, saiba que é um grande marco você estar aqui conversando com a gente nessa noite. E aí eu já queria justificar para as pessoas que ocorreu um equívoco meu e que nós teremos a sua presença. A gente vai explorar um pouquinho desse tempo seu de experiência para a gente ter você 2 momentinhos, hoje e na próxima terça-feira. Aí eu queria que você se apresentasse, porque acredito que as pessoas do Rio devem estar muitíssimo felizes por ver você aqui e por a gente estar conversando. O Fórum, na verdade, ele é um coletivo de pessoas, de professores, principalmente de Salvador, mas tem pessoas do Brasil como todo que se agregaram ao Fórum, certo? Como um coletivo, uma rede civil, organizada, sem fins lucrativos, e a nossa causa e a nossa defesa é a da educação hospitalar, é a de defesa de quem realmente precisa da educação enquanto está internado no hospital. E a gente sabe que você é uma das figuras no Brasil que tem uma história belíssima e que tem muita contribuição para nos dar, embora não esteja mais atuando na classe hospitalar, mas isso não significa que a sua contribuição não seja um grande marco e que a gente reconhece muitíssimo. Eu me sinto muitíssimo feliz de estar agora olhando para a sua pessoa e poder ouvir essa voz maravilhosa sua, viu? Fique à vontade para se apresentar. Boa noite, né, Celeste? Com muita honra eu estar assim participando desse momento com vocês, né? É um momento, é um marco. A pandemia promoveu essa felicidade, né? Isso. Assim, trouxe um momento inesperado para mim, né? Eu fiz um contato com você sem nenhum tipo de expectativa, né? E recebi esse convite, esse presente. Outro momento da pandemia outro benefício é estar me atualizando com relação à tecnologia, né? Porque esse novo modo de trabalhar e de falar e de se apresentar, enfim, é uma novidade, né? É um marco, né? Daí para frente, Isso. eu acho que esse tipo de interatividade vai se solidificar,
porque ele Isso. traz, né, alguns benefícios, né? Muitos benefícios. A gente de Uhum. casa consegue se encontrar com as pessoas, trocar com as pessoas, conhecer gente, né, que investe também, nesse caso, nessa área. Então, assim, é um momento, assim, um marco de muita novidade, de felicidade, enfim, tá? Creia, eu estou muitíssimo feliz. Bom, foi o inesperado, né? Eu estava me Isso. preparando para falar. Dia 16. E assim, eu sinto aquele friozinho ainda da barriga, embora, né, tenha mergulhado muitos anos nessa atividade, para mim é sempre assim, como é que eu vou falar, como é que eu vou apresentar, como se Uhum. fosse uma primeira vez, né? Então, eu espero que eu atenda a expectativa de todos, né? E assim... Atenderá. Ai, gente, será? Atenderá. Deixa eu lhe dizer, está conosco, está te escutando, professores daqui da Bahia, professora Ivone, professora Francisca, colegas suas do Rio de Janeiro. Quem não conseguir falar, vai me lembrando aqui. Carla, Margarida, Leane, tem gente do sul da Bahia aqui junto com a gente, Paula Torres, tem uma galerinha muito legal, Priscila, de Salvador, Luciana, de Itabuna. Então, tem muita gente a quem interessa, de fato, uma conversa com uma professora que tem muito a nos ensinar, que tem experiência vastíssima aí no Rio de Janeiro. E creia, Beth, esse diálogo hoje de você contar a sua história e na próxima terça-feira você falar mais sobre isso, para a gente é de um grande marco, porque junto com esse grupo tem gente que pesquisa, tem gente que tem curiosidade em saber quem são os professores. Eu mesmo tinha o imaginário da professora Elizabeth Leitão, porque todos falavam, e como a gente nunca teve essa proximidade, as minhas expectativas são muito, mas muito de um carinho muito grande de agradecimento, porque a gente sabe que você deve ter servido muito ao município do Rio de Janeiro, e ao servir ao município do Rio de Janeiro, você serve também ao nosso país. Então, a contribuição de um professor num lugar muito distante é uma contribuição para o nosso país. Então, creio que você deve ter contribuído bastante aí no seu estado e mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro. E a gente está pronto para te escutar. Celeste, Pode falar, Betinha, pode tá falar. Estou. Aqui, eu acho que não está. Está parando um pouquinho, mas assim sempre vai atualizando e dá para a gente te acompanhar. Pode. Pode falar. Celeste? Oi, Betinha. Oi. Então, vou começar. Eu acho que daqui para frente, eu acho que vai dar para rolar. Vai rolar. Isso. Vamos lá. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, essas pessoas que estão nos prestigiando, né? A você e a mim, estão nos ouvindo. Sei que tem uma galera aí que trabalhou comigo, né? Também quero aproveitar e agradecer a participação delas, né, nesse momento, dizendo que tudo que eu vou discorrer, todo o assunto a partir dos processos educacionais, eu tenho que agradecer a essas pessoas que trabalharam comigo, né? A gente sabe que a gente não faz o trabalho sozinho, né? A gente tem que ter uma equipe que abrace e que caminhe junto e que entenda, veja o aluno como pessoa, como ser humano. E essas pessoas que estão aí, né, que você citou, inclusive, né, elas participaram
desse processo de olhar no olho de quem precisava que a gente estivesse ali no hospital junto delas, né? Bom, vamos lá. Sim. Eu sou uma professora, né, que fiz Instituto de Educação, sem nenhuma ideia de que minha vida iria ser, né, focada tal, né? E fiz comunicação social. Foi a minha primeira universidade. Depois disso, eu casei, entrei para o município, fui dar aula em escola regular e nessa trajetória casei, fui morar em Cachoeiro Itapemirim. Lá fiquei viúva, meu marido sofreu um acidente, ele foi transferido para São Paulo e eu fiquei 15 dias dentro de uma unidade hospitalar sem conhecer ninguém, com ele num momento assim muito difícil. Uma amiga minha me convidou a conhecer o hospital com o trabalho que era desenvolvido junto às crianças que estavam lá internadas. Eu aceitei. Naquela época, quando eu entrei, a classe era uma escola. Ela tinha uma estrutura de escola. E eu aí comecei a dar aula para as crianças no hospital. Entrei dentro de um projeto, já existia um projeto educacional dentro da unidade, chamava-se Barrão, onde cada professor escolhia uma área de atuação. Quando eu entrei na vaga que existia, que era de música, e eu me aventurei, me reinventei numa área que eu sequer dominava, né? Mas aí eu fiz o caminho de eleger músicas MPB, músicas infantis, trabalhar alfabetização, enfim. E aí, nesse período, depois desse trajeto, quando foi em 1991, me convidaram para trabalhar no Instituto Helena Antipov, que a classe hospitalar é uma unidade, né, ligada ao Instituto Helena Antipov, que é um órgão da Secretaria Municipal de Educação. E lá aceitei o convite, porque eu achei que eu tinha que fazer mais pelo trabalho, já num outro ponto de vista, né? Só que quando eu cheguei no Instituto Helena Antipov, eu não enxerguei o campo de acordo com o que eu estava esperando. O campo ficou muito pequeno, ficou muito distante de mim. Sim. E aí eu tive a oportunidade de voltar. Quando eu voltei para a classe, já voltei como coordenadora, já havia uma resolução que havia... a escola tinha deixado de ser escola e virou um anexo das escolas de referência. Lá em Barrão, lá na escola Barrão, que você tinha iniciado? Não, essa escola... Não, quando eu entrei na escola do Hospital Jesus, ela sim tinha essa denominação, já existia um projeto educacional, o qual eu ingressei, que era o Barrão, né? Biblioteca, arte, música. E aí, depois, quando eu saí, quando eu já retorno, em 1992, a classe já deixou de ser uma unidade uma unidade com designação de escola. Passou a ser uma modalidade, né? Dentre outros, né? E eu fui chamada para ser coordenadora desse lugar, né? E aí o olhar muda, porque aí você já não é mais a professora, você é uma coordenadora. E quando engraçado que o professor ele não tem
essa visão, né? Isso. O professor, às vezes, eu ficava na sala com as crianças e eu não alcançava aquela dimensão que a escola tinha dentro do hospital. Quando eu retorno, em 92, é que eu comecei a descobrir qual era aquele macro ali, o macro do hospital, com todas as dificuldades, com tudo que tinha direito. Naquela época, havia muito questionamento do que o professor fazia dentro de um hospital, né? A direção me chamou. O que vocês estão fazendo aqui no hospital? Como é que vocês trabalham dentro da enfermaria? Eu quero saber questionamentos da área da saúde, né? Que me fez voltar para a secretaria e pedir amparo, porque era uma nova colocação e uma nova disposição que eu teria, uma disponibilidade que eu teria que ter no enfrentamento, assim, né, para consolidar o trabalho, justificar o trabalho. Bom, aí começa a trajetória, né? Eu fui procurar a história, porque aí a história da classe hospitalar era o fundamento que eu tinha para justificar a existência. Fui buscar no passado argumentos para justificar o presente. Fui à Secretaria de Educação e comecei a pesquisar livros do MEC, de políticas públicas, tudo que chegava às minhas mãos, eu destrinchava, né? Ia lá no miudinho para tentar documentar tudo que pudesse fundamentar o trabalho, que iria somar no meu discurso, no meu comportamento, na minha apresentação, enfim. Né? Fui juntando esses elementos e trazendo para a equipe um movimento que as pessoas começassem a perceber que isso era importante para a gente fundamentar o trabalho dentro da unidade. Né? Essa história, eu descobri um livro do Hospital Jesus, onde tinha um capítulo que falava de quando a classe surgiu, que a classe surgiu em 1950, né? O diretor do hospital, ele fez um contato com o serviço social, pediu um professor, porque foi justamente no período que as crianças ficavam muito tempo internadas por conta da poliomielite, que foi uma epidemia que teve e que as crianças ficavam 1, 2, 3 anos dentro da unidade, afastadas do convívio da família, da escola, porque também naquela época as crianças não tinham direito a ter um acompanhante familiar, alguém que ficasse ali do lado delas naquele período. E aí eu busquei essa história, e aí eu também fui mais longe, fui querer saber, fui buscar de onde que tinha saído essa ideia de classe hospitalar. De classe hospitalar. E aí descobri que em 1935, na França, surgiu esse trabalho para as crianças com tuberculose, que depois tomou uma outra dimensão com a Segunda Guerra, onde várias outras classes surgiram, né, na Europa, nos Estados Unidos, para atender as crianças mutiladas pela Segunda Guerra, pela Segunda Guerra Mundial, né? Mundial. Enfim. E aí essa história também serviu para fui agregando, né? E no fim eu comecei a me organizar em documentos também, para que aquilo ficasse registrado em algum lugar. Coisa que, quando eu cheguei no hospital, como coordenadora, a gente encontrava documentação assim, de estatística, de atendimento, mas essa história, ela não tinha lugar nenhum. Essa história foi resgatada e construída
a partir de pesquisas para a gente documentar, né? E aí, esses documentos, né, começaram a fazer parte desse processo de identidade da escola. Sim. Né? Essa identidade, todo período que era aniversário da classe, dia 14 de agosto de 1950, que ela foi implantada, eu tinha uma posição muito, muito forte de me fazer presente, a classe se fazer presente dentro da unidade. Então, todos os anos a gente fazia um evento, né, dentro da unidade, em parceria com o Centro de Estudos do Hospital, e onde a gente elegia alguns temas, algumas práticas, para a gente dar visibilidade e credibilidade ao trabalho. Porque existia uma grande confusão entre o pedagógico e o recreativo, né? Porque essa prática nossa de trabalho dentro do hospital era muito pelo fazer o lúdico, né? Pelo prazer. E quem olhava achava aquilo assim muito próximo da recreação. E existia até uma atividade no hospital de recreação. E a gente tinha que fazer uma diferenciação entre recreação, né, e o trabalho pedagógico. Inclusive, tirando aquela ideia de que o trabalho era voluntário, que o trabalho era um projeto, enfim, né? Que são crenças que ainda são representações que até hoje ainda paira na cabeça de um monte de gente, que é um trabalho só para entretenimento ou meramente para manter a criança ocupada com alguma atividade, entendeu? Pois é. Até hoje ainda paira essa representação meio descabida, né, Beth? Pois é. E aí isso acaba que, em alguns momentos, pode interferir negativamente nesse caminho, né? Que a nossa travessia é uma travessia difícil. 30 anos eu mergulhei nesse assunto e ele não conseguiu, quer dizer, a gente tem um esforço sobre-humano de mostrar, né? Com evidências de que o trabalho é relevante, que ele é importante, mas, assim, requer muita resiliência, muita perseverança, um espírito de investigação, de luta mesmo, de movimento, de resistência. Porque, em alguns momentos, a gente... em alguns momentos lá atrás, eu fiquei muito temerosa de que a classe pudesse acabar, porque nós ficamos em 4 em algum momento no passado. E essas 4 eram 4 classes. 2, ao longo do caminho, elas se esvaziaram. Então, a gente tinha muito medo, né, de que ela não sobrevivesse. Foi aí, também trabalhando com a professora Eneida, né, ela foi minha parceira de trabalho, nós fomos, até certo ponto, cúmplices, né, em alguns momentos, que assim, o campo ele exigia muito trabalho e a parte acadêmica também tinha que correr atrás. E nós duas fizemos um combinado que a gente não poderia deixar que a classe sucumbisse, né? Isso. Então... Mas eu acho que vocês duas fizeram, cada uma a seu termo, fizeram e cumpriram o seu papel, porque assim, não dá para hoje a gente falar da classe hospitalar sem citar a história de vocês, sem falar de como a gente chegou aqui, Beth, sem considerar que tanto o esforço e a pesquisa e a mitigação de vocês com relação ao trabalho nos conduziu para hoje a gente estar no Brasil numa abrangência muito grande. Ainda não é aquilo que a gente espera, mas é o que vocês, assim, precisa muita
resistência e muita resiliência e também apostar no próprio trabalho, saber que o trabalho é um trabalho de grande compromisso e que cumpre um direito e que por isso precisa, de fato, manter-se em luta o tempo inteiro. E a gente não tem como não agradecer ao trabalho de vocês. A gente, quer dizer, eu digo o seguinte, fiz uma pedagogia, eu aprendi uma pedagogia, vivi intensamente, né, uma prática, uma pedagogia de vida que na academia a gente não aprende. Não encontra, isso. Encontra, né? Porque é um lugar, o hospital é um lugar onde você tenta, tem uma rotina, mas nessa rotina você tem sempre o imprevisto, o imprevisível, aquilo é um imprevisto que eu digo, não é da gente não ter preparo do pedagógico, da gente não ter feito um planejamento, não. O imprevisto é você estar contando com aquele aluno, de repente aquele aluno naquele dia, ele não está na sala, ele está no leito, você encontra a véspera de uma cirurgia, de uma notícia de cirurgia, ou a notícia de um diagnóstico mais difícil, e que você... são esses imprevistos que eu me remeto aqui nesse momento, né? Sim. E porque o trabalho pedagógico ele tem que ter uma intenção. E quando muitas das vezes, você planeja, se organiza, mas num dado momento, aquele planejamento, você tem que fazer um novo caminho. Você tem que descobrir uma nova possibilidade. Porque quem está ali é uma pessoa, é um ser humano, né? Eu vou destacar aqui uma frase que, assim que eu cheguei, para dar identidade, vou voltar à questão da identidade do trabalho. Isso. Que eu me identifiquei com essa citação, né? É de Dalmo Dallari. Todos os seres humanos têm direito de que respeitem sua vida. E só existe respeito quando a vida, além de ser mantida, pode ser vivida com dignidade. Essa citação, ela me perseguiu o trabalho, a trajetória da classe, desde o dia que eu entrei como coordenadora até a hora que eu saí, né? Porque é um ser humano que tem direito à vida, que tem direito à escola, que tem direito a ter a vida e ser olhada com dignidade. Então, essa identificação, ela rolava assim, acima de qualquer documento que a gente mandasse, do planejamento, do nosso banner. Sim. A citação estava sempre à frente, né? Como um marco do que o trabalho, que aquela criança representa e o direito que ela tem à educação também, né? Sim, sim. Então, assim, essa rotina de trabalho que eu acabei de citar, essa rotina, para dar visibilidade ao trabalho, além dos documentos, a gente tinha uma rotina, né? Uma rotina que identificava a presença do professor dentro da enfermaria ou na sala de aula. Nós optamos por um jaleco que tivesse a nossa identificação, uma fala única de como a escola se organizava, de como era a sala de aula, os horários de atendimento, essa diretriz, né, que a gente tinha no trabalho de equipe, era o nosso fio condutor para dar essa cara ao trabalho de compromisso, de chegar ao aluno com seriedade, com propriedade, com respeito à equipe de saúde. Então, a gente tinha, além dessa questão da nossa apresentação, do comportamento, uma maneira também de entrar na enfermaria, de cumprimentar as pessoas,
de se apresentar aos médicos, né? Dizendo quem era aquela pessoa que estava ali, dizendo que aquele lugar, de primeiro, era um lugar de tratamento da criança, que o pedagógico vinha depois, né? Com oferecimento de um benefício, de um bem-estar para todos no hospital, porque a gente sabe que dentro do hospital isso é muito importante, né? Então, nós começamos a caminhar nessa perspectiva de fazer esse processo de identificação do trabalho, do professor, e todos, assim, sempre que possível, da família, a família, porque nesse momento... Participava também. Nesse trajeto, as famílias começaram, ou no momento de visita, ou a partir da lei que beneficiou, que deu o direito da criança ter um acompanhante, nós abraçamos essa parceria, que essa parceria era a parceria que faltava, né? Para a gente ter um diálogo com a escola da criança, para a gente mostrar o trabalho que a gente estava fazendo com elas ali no leito ou na sala de aula. Então, todo esse entorno, né, do pedagógico, ele ganhou uma dimensão, uma proximidade da família e das pessoas que ficavam nas enfermarias, porque a gente tinha uma enfermaria aberta, né, quando o trabalho acontecia no leito. Quando todo mundo via que o professor, muitas das vezes, a gente chegava criança, tá, vou fazendo um procedimento, dizia, não, daqui a pouco eu volto, você pode ficar, porque o olhinho da criança brilhava, né, assim, professora, você vai embora. Não, você pode ficar, eu vou ficar aqui do lado, daqui a pouco eu volto. E aí, isso, as pessoas todas da enfermaria, elas ouvem, as pessoas veem, né? Então, dali cumprir com o que a gente dizia para o aluno, ou que a gente diz para o aluno, é muito importante, porque a gente não está sozinho. Né? Nós não estamos sozinhos dentro da enfermaria. Sempre vai haver quem nos escute, né, Beth? Se um ou outro não escutar, vai aparecer sempre um profissional interessado e entendendo que aquilo é importante para a criança. Vai haver sempre. E isso, sempre a gente tinha um retorno, feedback muito interessante. Esse compromisso, ele se entranhava no espaço. Muitas das vezes a cozinheira, a copeira vinha pedir material para pesquisa para o neto, né? A enfermeira colocava, olha aí, eu tive uma dificuldade trabalhando matemática, e é mais ou menos por aí. Então, a gente pensa que, assim, a gente tem um público muito aberto, né? O nosso foco é o aluno, mas o nosso entorno... Muitas outras estão olhando, estão vendo o que está sendo feito ali naquele lugar. Exatamente. Então, essa identidade, ao longo do tempo, a gente começamos a participar de equipe multiprofissional do hospital, né? A direção do hospital gradativamente se aproximou do nosso trabalho, se apropriou com muita, com toda a propriedade, falava sobre o nosso trabalho, fala sobre o nosso trabalho, com muitas... É capaz de dar o fio condutor todo do trabalho, porque eles sabem o que a gente faz, né? E o que a gente faz de fato, né? Então, assim, as mães, muitas das mães, são minhas amigas no Face. Eu tenho alunos hoje que já são homens, assim, que estão por aí, são produtores musicais, enfim. Então, a gente é um trabalho forte, né? Quando a gente cria esse vínculo, né? Que a gente pode falar de vínculo, né? Com as pessoas do hospital, com os familiares, com os alunos, né? Enfim. Bom, estou indo direitinho? Está muito direitinho. Eu acho que ninguém vai discordar de que eu não preciso lhe interromper, que a história está maravilhosa. E a gente, mais do que antes, precisava escutar essa história
do Hospital Menino Jesus e a sua história, Beth. Assim como a gente precisa escutar histórias de outros professores que fazem escola hospitalar no Brasil como um todo, a gente precisa ter ouvidos bem abertos para escutar. Nada de interromper, pode ir. E aí, ainda vou ainda citar mais um ponto da identidade, que a parceria com a Eneida nos fortaleceu e muito, né, nesse Sim. processo. Quando em 2000 a gente começou, ela trouxe a ideia, né, em 99, da gente criar um encontro, porque aí ela começou a pesquisar e aí descobriu que existiam tantas outras classes pelo Brasil e a gente não tinha diálogo a gente nem sequer sabia, né? Eu não sabia, né? Desse vulto. Eu estava procurando lá na França uma coisa que aqui no Brasil a gente já estava aqui. A gente já tinha, né? E que a gente não estava tão... Eu não estava tão sozinha, né? A classe Hospitalar Jesus e o município do Rio tinha mais parceiros, tinha mais gente envolvida, né, com a questão. E aí, em 2000, também foi um momento assim, muito importante, porque a gente abriu portas e deu Foi voz. o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro, em 2000, que a Eneida organizou. E aí a gente começou esse processo dos encontros a partir daí, né? Uhum. Bom, eu vou partir, então, agora. Eu não sei se ficou alguma questão. Coisa da identidade. Se não ficou, a gente vai vencendo na terça-feira, porque eu acho que você vai numa crescente histórica e isso interessa que a gente escute a miúde, porque muitas vezes a gente conta uma história. Eu já corrigi muitos trabalhos, Beth, de graduação, falando da classe hospitalar, e muitas vezes a história do Rio de Janeiro é uma história que fica muito subsumida em dados muito poucos, muito frágeis, que não dá para a gente realmente credibilizar. Então, ouvir de você que fez essa história, acho que muita gente que está nos escutando agora, estamos a um grupo de 20 pessoas, se interessa de fato em saber cada nuance dessa história para a gente não sair contando aquilo ou dizendo aquilo que a gente de fato não sabe. E ouvir de quem fez essa história, de quem produziu com sua vida, com seu sangue e seu trabalho essa história, para a gente é muito caro, Beth, ter você aqui agora contando para a gente esse fato histórico que conta a história de uma parte do Brasil. Isso para a gente não tem preço. É muito importante a gente poder desfrutar desse tempo com você. Gente, muito obrigada. Que isso? É nada, é nada. Eu poder, sim. compartilhar com vocês é um momento assim, de muita esperança que o trabalho prossiga, né? Num patamar mais fortalecido, né? Mais estruturado, porque a gente, aos nossos olhos, hoje, apesar de muita pesquisa, de muito estudo, essa fragilidade que você citou, eu ainda sinto muito, né, nesse tipo de trabalho. Existe uma fragilidade que é muito evidente e que a gente precisa exercitar, né, e procurar dados, informações. Essa troca tem que movimentar, tem que se movimentar para que a gente se organize, para que as coisas para que a gente se fortaleça, né? Se fortaleça, isso. Exatamente. Agora, eu vou dar continuidade quanto aos processos educacionais. Eu já até comecei a falar sobre a questão da parceria, da família, né? Da escola de referência, dessa organização da classe, como ela deve ser para que esses processos educacionais se adequem, né, a esse contexto hospitalar. Né? Até então, o professor de rede ele não está acostumado com uma rotina de trabalho
do hospital, que existe determinadas situações que a gente são relevantes e que a gente tem que se encontrar no contexto do hospital. Não é o hospital nem a criança que tem que se encontrar no nosso contexto. O professor de classe, ele tem que buscar, dentro de todo o referencial que ele tem, né, os princípios, as orientações da secretaria ou da educação especial, como era o nosso caso lá no Instituto Helena de Posse, toda a parte de estrutura e de o pedagógico, né, o currículo, ele tinha que se adequar, né, àquela realidade que estava ali posta, né, com todas as interferências, com todas as intercorrências daquele aluno que poderia estar num dia bem, no outro dia mal, um dia ele poderia ir à escola, outro dia ele estaria no leito, um dia ele está mais fragilizado emocionalmente, enfim, né? Se eu for um adolescente que tenha mais conhecimento sobre a sua doença, às vezes ele está mais mexido, naquele dia eu tenho que lançar a mão de uma estratégia diferenciada para trazê-lo para a escola, né? Enfim, e a gente tem que fazer o caminho dessa adequação, né? Então, esses processos, eu me identifiquei muito enquanto eu buscava, além de estruturar a escola como escola, né? A classe como escola e tal, eu sempre me preocupei muito com a questão do planejamento. Embora a gente saiba que o planejamento ele tem que ser flexível, né? Então, eu comecei a buscar, lá quando eu era coordenadora, eu comecei a buscar revistas ou estudos. A Multieducação foi um documento que é daqui da rede, que deu muito suporte para a gente estruturar o trabalho pedagógico da nossa classe. Mas eu encontrei numa outra mídia uma sustentação para esse trabalho que acontece no hospital, que tem uma rotina diferenciada do fluxo da criança. Hoje eu tenho, amanhã ela tem alta, ou eu tenho, ela foi para o CTI, ou ela... Enfim, essa... Ou veio a óbito, né? Porque também pode ocorrer isso, né, Beth? Ou vem a óbito. Então, essa dinâmica me aproximou muito do trabalho em cima de projetos, né? Os projetos, para mim, e para a equipe que trabalhava comigo, ele dava mais chão para a gente fazer os caminhos diferentes, caminhos de possibilidades de criança entrar, criança sair, sem que a gente entrasse no processo de exclusão, porque exclusão jamais, né? O trabalho é inclusivo, né? Então, a gente não poderia jamais entrar nesse trajeto, nessa ideia de exclusão. Então, o sistema de projetos, nós tínhamos um momento de planejamento que na rede é disponível para todos os professores da rede, né? Nós temos uma escola de referência, né? Uma escola onde nós funcionamos como um anexo delas, e todos os encontros que se tem, nós participamos. Então, centro de estudos, planejamento, enfim. Mas a gente tem esses momentos, no caso da classe, nós nos voltávamos para esse público que a gente atendia, né? Embora, em alguns momentos, a gente fosse à escola para não perder a noção do todo que é ofertado para a rede, a gente não podia esquecer que o nosso aluno, naquele momento, ele estava numa outra condição, né? Numa condição de afastamento, distante da escola, precisando do nosso suporte. Então, esses projetos que a gente elaborava partiam muito de uma mídia muito comum, mas que para a gente foi assim. Para mim, também foi... Era o que tinha. É a revista Nova Escola. Eu vou falar que é uma referência,
né? Sim, Ela sim. trata de muitos... tinham revistas que vinham os teóricos, que vinham ideias de projetos, e aquilo ali foi alimentando, abrindo o olhar, o nosso olhar, Uhum. para... Nós não fazíamos a dinâmica certinha que a revista orientava, Indicava. indicava, mas ela abria um leque de ideias, né? Que a gente tem que estar aberto. Nós começamos também a Sim. fazer parte de um programa, o Dia na Sala de Aula, que era trabalhar com jornal. Então, nós ingressamos nessa parceria do jornal e a gente fazia hemeroteca. Como é que a gente vai trabalhar com jornal no hospital? Vamos classificar o jornal, vamos trabalhar Uhum. que a gente pode higienizar, né? Então, tudo que nós encontrávamos com uma diversidade incrível de professores da rede, ideias mil que vinham naqueles encontros que a gente tinha. E era tudo que a gente... Então, deixa eu entender o que você está dizendo. Você está dizendo para a gente que, naquela época, os professores das escolas onde vocês eram... Aqui a gente chama lotado, aqui no Salvador, na Bahia, a gente chama lotado. Aí você está dando o nome de escola de referência, que eram os núcleos que vocês se compactavam e se reuniam com os professores da escola regular. Então, de certo modo, a escola regular apoiava o trabalho de vocês, dando ideias, estabelecendo diálogo, interlocução, interagindo o tempo todo com vocês. Nós tínhamos esses momentos na escola, né, de participação coletiva, no momento de planejamento, de ensino da escola, né? Então, ali era o nosso ponto de apoio, né? Sim. Nós tínhamos o apoio da direção, né, para estarmos ali. Tudo que chegava da Secretaria Municipal de Educação chegava, né, através da escola. Da educação especial vinha pelo Instituto Helena Antipoff, porque Sim. nós tínhamos mais um outro canal, né? Nós tínhamos 2 canais a mais, né? Então, tinha a capacitação em serviço dada pela educação especial, para adequar, e nós tínhamos a escola de referência, onde tem a lotação do professor também. Sim. Só que a gente chama, pela resolução, a gente chama de escola de referência, tá? Sim. Então, ali a gente vai até a escola, assina ponto, participa das reuniões da escola. Nós atendemos a um chamamento da secretaria via escola também. Sim. Uhum. Então, que, de certo modo, Beth, funciona para que o professor não perca nunca o vínculo identitário daquilo que você falou. Você tem uma identidade do trabalho no hospital, mas a sua identidade também é com essa outra escola, que é a escola de referência. Exatamente. Então, essa escola de referência, geralmente essas escolas são próximas para facilitar o professor, para ir assinar o ponto, para ele se articular. Então, no caso, a nossa escola era na mesma rua do hospital, né? O que facilitava muito esse trânsito entre a escola Sim. e a gente lá no hospital. Então, a gente... Esse processo educacional, ele era analisado, abalizado, visto do todo da Secretaria da Educação Especial e dentro daquela concepção do que a gente precisava para trabalhar no dia a dia com a criança no hospital. E o projeto, o processo de projetos era o que me dava mais fôlego para a gente trabalhar dentro da ideia que a gente tinha do fluxo, da ideia do fluxo, de entrada e de saída do aluno. Então, nosso pensamento era, o aluno, ele chegou para ele tinha sempre o dia de trabalho. O tema, ele era levantado, né? E tinha princípio, meio e fim. Aquele dia, a gente fechava o dia, porque no dia seguinte, ele podia não estar. A gente não podia deixar um ponto daquele projeto em aberto. Em aberto. Em aberto. Vamos imaginar que a gente tivesse um projeto
aniversário de 500 anos do Rio de Janeiro. Sim. Vou chutar aqui, tá? Isso, na hipótese. Numa hipótese. O nosso tema maior do ano. Aí nós elegíamos bimestralmente um subprojeto, né? Sim. A gente iria falar do Rio de Janeiro e as suas canções. Enfim, tá? E aí a gente ia trabalhar, né? Os autores, os compositores, onde eles estavam, os bairros onde eles moravam, né? Vinícius de Moraes morava onde? Né? No Rio de Janeiro. A gente pega o mapa, um dia de trabalho, tá? Pega o mapa, numa sala multisseriada, uma sala que você tem um aluno do 1º ao 4º ano, ou 1º ao 3º ano. Dá o mapa do Rio de Janeiro. O do 1º ano colore, ele faz o coloridinho do mapa do Rio de Janeiro, né? Sim. A gente coloca uma música, né, durante a aula, né? Quem é o compositor dessa música? Ele mora onde? Vamos colar os bairros. O do menino do 2º e do 3º ano, ele já consegue identificar e posicionar, de alguma forma, os bairros dentro daquele limite do mapa do Rio de Janeiro, né? Então, você está lá, coloca os bairros, né? Quantos bairros a gente colocou, né? Qual é o mais próximo do mar? Qual não é o mais próximo do mar, né? Enfim. E dali você elege os objetivos, porque todo planejamento que você tenha, mesmo que seja do bimestral, a gente elege um planejamento, nós chamamos um planejamento semanal também, para esmiuçar isso. É igual uma festa. Você planeja de 60 anos, aí você diz, eu quero fazer uma festa de 60 anos. Vou chamar 300 pessoas, né? Vou fazer, eu quero uma bebidinha, eu quero uma comidinha. Quando vai chegando, você tem que detalhar mais, né? Você tem que pensar, gente, a foto, eu não quero foto, quero que filme, eu quero isso, quero aquilo. Na semana, você está enlouquecida, quer dizer, você tem que se organizar para aquilo acontecer no miudinho. Isso. Né? Então, assim, não adianta você bolar um projetão e no dia a dia você ficar perdido. Não dá conta. Não dá conta o caminho que você vai fazer, né? Isso. Porque você tem os conteúdos, né? Que essas ideias, elas têm que se encontrar com os conteúdos daquela criança que está ali naquela sala, daquela série, né? De acordo com o fazer dela. Então, se eu tenho uma criança que naquele dia ele está com o scalp na mão, que ele não vai conseguir escrever, eu tenho que já ter escrito, recortado, só para ele colar. Ou se eu tenho um que já possa escrever, ele faz junto com o outro, porque a gente sabe que o trabalho em grupo, ele favorece muito essa troca, né? Entre eles, né? E o do 1º ano também pode ajudar. O do 1º, que não sabe ler, ele reconhece o R do Rio de Janeiro. Ele vai aprender naquele contexto ali do grupo, ele vai ter a oportunidade da troca e de aprendizagem com o outro. Então, assim, tanto no individual, no leito, como na sala de aula, esse sistema de você abrir um tema, trabalhar com ele, fechar, ele é interessante porque, no final, a gente já tinha necessidade de perguntar o que você aprendeu hoje. Sim. Porque a gente também tinha ao longo desse caminho, a gente perguntava para o aluno que chegava. Ficava feliz de estar com a gente e tal. E aí eu perguntava, e aí, como é que é na sua escola? O que você faz na sua escola? O que você tem dificuldade? O que você já aprendeu? Geralmente as crianças não sabem nomear, não sabem falar aquilo que elas... Já sabem ou que não sabem, né, Beth? Exatamente. E aí nós começamos a trabalhar nessa linha, né? De fechar o dia, chegando junto da criança e perguntando, poxa, o que a gente viu hoje? O que a gente aprendeu hoje? Isso
Para a família, nós tínhamos também um envelope que dava uma identificação do nosso trabalho, para a gente mostrar para a família a produção que ele tinha feito na sala de aula, né? Ou no leito. Uhum. Então, o capricho, a colocação do trabalho dentro, o cuidado com o trabalho da Uhum. escola, né? Então, às vezes, a gente tinha um aluno que amassava o papel, né? Que a gente sabe que isso acontece, né? A gente fala, Isso. poxa vida, amassou o papel da escola, vamos botar dentro do envelope para mostrar para o seu avô, para o seu tio, né? Aí chegava a menina da enfermagem e falava, olha só o que ele fez, valorizando aquela produção, né? Para ele saber do trabalho que ele tinha realizado. Exato. Né? Verdade. Então, a gente, essa questão dos processos de educação, eles estão muito misturados com a questão também da própria identidade do trabalho, né? Isso. Porque Uhum. faz parte, na verdade, a gente cria os tópicos, mas, na verdade, as coisas se misturam, né? Uhum. As ações, né, que a gente tem dentro do hospital, a gente tenta dar didaticamente, a gente falar sobre o assunto. Mas é um tanto quanto complexo, né? A gente complexo. sabe, Isso. Beth, deixa eu lhe dizer uma coisa, a conversa está tão boa, tão maravilhosa, que a gente só tem 4 minutos. Mentira! Seríssimo! Então eu vou para o último tópico, que é a interatividade. Eu acho que você vai fazer a interatividade na outra de terça-feira. Porque aí deixa o gostinho de quem está aqui nos escutando. Gente, olha, eu adorei. De quem está aqui nos escutando. Deixa eu lhe dizer que tem um bando de observações que disseram assim, aqui, ó. É muito bom trabalhar com projetos. Somos lotadas, Carminha disse, somos lotadas na escola de referência. Geralmente essa escola é bem próxima do hospital. Aí Ivone diz assim, contribuições muito relevantes. A outra diz, bem dinâmico. Ou seja, que você conversou com a gente essa 1 hora que a gente nem percebeu que foi 1 hora de conversa. Mentira. Entendeu? Seríssimo. Tem uma outra colega que diz, Beth, você sempre será inspiração para os profissionais da educação, em especial da classe hospitalar. Parabéns por sua trajetória de muito empenho e paixão. Ai, gente, olha. Entendeu? Essas são demais. É o olhar de vocês. Eu vou convidar todas elas mais uma vez, que a gente não encerrou. Hoje a gente vai voltar na terça-feira, no dia 16, para você falar do último tópico, que é o de interatividade, não é isso? Isso. E aí a gente vai pontuando nessas datas que você já trouxe aqui. As datas que você trouxe foram datas muito importantes, eu anotei cada uma delas, e aí eu já diria antecipadamente, formulem as suas perguntas, porque eu tenho 3 para fazer para você na próxima terça-feira. Já anotei aqui que são 3 perguntas de minha curiosidade mesmo, que é importante que a gente faça e que tenha pessoas, Beth, que a gente oportunize as pessoas ouvirem e escutarem essas respostas, porque às vezes a gente pergunta para quem? A gente manda, às vezes, um e-mail e a gente compreende, está ocupada, tem muitos afazeres, às vezes não tem muito tempo, e ter você aqui para a gente dialogar é muito bom. Olha, muito bom. Eu quero agradecer a você a oportunidade, né? Agradecer as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Que estão participando. E dizer que eu também não senti o tempo passar. Gente, tá vendo demais. Você? Mas olha só, na próxima a gente vai... eu quero apresentar uma proposta, né? Tá. Eu falo sobre a interatividade institucional e as pessoas a gente promove um fórum, um debate, uma troca. Sim. Isso, eu vou fazendo as perguntas que as pessoas forem indicando. Isso. E aí as pessoas também vão elaborando perguntas e eu vou... Exato. Isso. Tá, Betinha. Ai, gente, olha, maravilhosa. Ó,
Eu também. Acho que todo mundo também vai fazer coraçãozinho para você. Gente. Viu? Tá Muito obrigada. Muita luz na sua vida. Que o universo possa retribuir para você todo o carinho, todo o amor, toda a dedicação que você colocou no seu trabalho, na sua vida, para as pessoas que estão bem próximas de você e para a gente agora que você se aproximou. Tá bom? Ai, gente, Que o universo te proteja. Ai, olha.